Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você é daquelas pessoas que sente inveja de outras pessoas por elas conseguirem as coisas que você não conseguiu? Eu sei que é um assunto polêmico, mas isso acontece com muitas pessoas, muito mais do que você imagina. E se você não conseguir resolver essa situação, a sua vida não vai crescer, você não vai crescer, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir atingir nenhum objetivo porque você só vai ficar olhando a grama verde do outro. E nesse vídeo eu vou mostrar alguns passos de como você faz para lidar com isso, com esses sinais de inveja. A inveja não fala sobre quem você inveja, fala sobre você. Então, se você ficar a vida inteira olhando o que o outro está fazendo, você nunca vai conseguir atingir o seu objetivo. Você nunca vai conseguir mudar a sua vida. E aí eu coloquei alguns tópicos aqui que podem te ajudar. Inveja é sinal de comparação doente. A raiz da inveja é medir a vida pela régua dos outros. Então, eu meço uma coisa, gente, é eu pensar assim, nossa, eu queria ser como essa pessoa, eu vou fazer as coisas que ela está fazendo, grudar na pessoa e ver o que ela está fazendo, as estratégias. Só eu quero fazer isso também, eu quero também conseguir. Outra coisa é você ficar sentado e não querer fazer nada e ficar olhando o outro que está tendo sucesso e você não tem coragem de sair e só ficar maldizendo a pessoa. Isso não faz bem para você. Isso não vai fazer bem para outra pessoa e muito menos para você. Então, comparação constante, ela vai roubar sua energia. E essa energia criativa que você perde, você não vai conseguir trazer mais, vai virar sabe, aquela bola de neve, que você só vai reclamar, 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 maldizer, maldizer, maldizer e ficar picuenta. E isso vai fazendo cada vez mais mal para você e você vai tirando toda a sua energia criativa e você vai paralisar ao longo do processo. Você não vai seguir a sua vida. Então, qual é a solução? Use a comparação apenas como referência para você crescer. E não como uma régua em relação de valor pessoal. Ah, eu tenho que ser que nem aquela fulana. Se eu comprei um carro, se ela comprou um carro, eu vou comprar o outro também. Não. Nossa, que legal, a pessoa comprou um carro, se Deus quiser eu vou comprar o meu. Tem gente que compra marca igual. Se você é desse tipo de pessoa, cai fora disso. Isso é uma coisa, pode ter pessoas que vão falar assim, vão querer fechar esse vídeo e falar, ah, essa menina, o que ela tá falando? Mas isso é uma coisa natural, nós somos seres humanos, isso pode acontecer. Então, quando você entra nesse caminho de destruição, de se comparar com o outro, você perde a sua energia é finita, ela é limitada. Se eu fico preocupado com o que o outro está fazendo, eu deixo de fazer as minhas coisas. Isso mina muitos negócios que poderiam dar certo. Essa questão da inveja. Um outro tópico que eu queria falar para vocês, inferioridade é uma crença, não um fato. Quando a gente se sente menor, isso não significa que a gente é menor. Significa que nós estamos fazendo alguma coisa, a gente está se comparando com alguém. Para a gente se sentir menor. E às vezes a gente se sente menor e fala assim, eu não sou nada, eu não consigo. Aí entra a questão do desamparo aprendido, eu não consegui fazer lá no passado, não vou conseguir fazer aqui também. E aí começa a se comparar com o outro, ixi, vai piorando, vai virando uma briga de foice no escuro. Porque a gente se comparou com o outro. Então, onde você está colocando a sua mente? Onde você está colocando a sua cabeça? Onde você está colocando a sua vida? Para de olhar para a vida do outro e comece a fazer a sua. Essa crença nasce de repetições de padrão de autocrítica. Quando a gente fica falando assim, eu sou menor. Então você tem padrões, você tem que quebrar essa falta de clareza que você tem nesse momento, de achar que a sua vida tem que ser medida na régua do outro. Crie um inventário de coisas pessoais que você conseguiu, de micro vitórias,
para você ressignificar dentro de você essa sua autoimagem. Você teve uma micro vitória, é como um degrau numa escada. Comemore, porque quando você começa a comemorar as suas vitórias, você vai deixando aos poucos de ver a vida do outro. E eu não estou falando isso como uma questão de criticar, não. É complicado. Tem pessoas que chegam até a ter câncer. E a gente pensa assim, nossa, é de tanto que ela invejou a vida do outro. A pessoa não consegue ser feliz. Eu conheço pessoas, eu tenho uma pessoa que eu conheço que eu dou muito conselho para ela. E ela vive em função do que o outro está fazendo. E ela me encontra e fala assim, Rita, mas o fulano está conseguindo isso. Ela torce pela desgraça do outro, do coitado lá. E ele só está vivendo a vida dele. E ela está cada vez mais doente. E isso é um buraco sem fim. É um buraco muito fundo. Um outro ponto que eu coloquei, a inveja revela o que você deseja. O que você inveja no outro é um mapa do que você quer para si. Só que você tem que agir para você conseguir suas coisas. Não é ficar vivendo em função do que o outro está fazendo. Então a maioria para no sentimento negativo e não usa isso como informação para mudar a sua vida. Então tá, ok, eu tô com inveja daquela pessoa porque ela tem uma casa assim, assim, assim. Em vez de usar isso, falar assim, não, então, se eu quero isso, eu tenho que ir atrás, eu tenho que lutar, eu tenho que conseguir. Eu quero, não quero, assim, vou ter a minha casa, não precisa ser igual a casa dela, tem um pilar na frente da casa, você vai ter um pilar também na frente. Entendeu? Mas trazer o quê? O aprendizado do que você quer, que você já se conhece, eu quero isso, e procurar fazer alguma coisa para você conseguir adquirir. Parece um assunto bobinho, gente, mas isso mina energia, você não consegue fazer nada, você não sai, a vida estagna. Quanta gente eu vejo que a vida está estagnada porque tem inveja do outro. E não tem coragem de levantar a bunda do sofá para ir fazer alguma coisa. Então transforma essa inveja em bússola. Uma bússola, sabe? Anota o que desperta e use isso como ferramenta. Converta isso em metas claras. Isso vai te ajudar a seguir a sua vida. Um outro ponto aqui, a vitrine nunca mostra os bastidores. Engana-se a pessoa que acha que a vida do outro é mil maravilha. A gente vê o final, o resultado, mas não vê os tombos que a pessoa levou. Às vezes a pessoa, sei lá, ela conseguiu, tem um patrimônio enorme, mas às vezes até passou fome para investir no negócio. E aí a pessoa chega e fala assim, nossa, olha fulana, deve ter feito alguma coisa errada para conseguir. Mas não sabe os tombos que a pessoa deu. Muitas pessoas têm inveja porque se comparam com o palco. Mas não vê os ensaios da outra pessoa. Não vê o processo que a pessoa passou. E às vezes também nem quer passar esse processo, só quer conseguir. A pessoa só quer conseguir. Ela não quer passar por aquele processo de aprendizado que muitas vezes é dolorido. A maior parte é dolorido. Pessoas que são contra, pessoas que ficam torcendo contra você, pessoas que não apoiam, pessoas que vêm criticar. Isso todo um processo, às vezes falta de dinheiro, quer fazer algumas estratégias, não consegue, tem que fazer outras coisas, trabalha até tarde para poder conseguir. Mas a pessoa não vê o tombo, os tombos, né? Não vê o processo, vê simplesmente o palco, a hora que tá todo mundo lá com o carrão. Aí se compara e acaba desistindo, aí fica aquela inveja, fica remoendo. Então se você tá nessa, foque em processos diários sólidos, em vez de ficar esperando saltos instantâneos. Um outro ponto, a inveja paralisa, a inspiração movimenta. A inveja ela vai olhar com rancor. Agora, quando você olha para o processo do outro, para os resultados, como uma inspiração, você vai olhar com humildade. Você vai ter a humildade de aprender e de entender que você também vai estar no processo. O mesmo fato pode te travar ou te impulsionar.
Então analise qual caminho que você quer tomar. Se é o caminho do rancor ou se é o caminho da inspiração. Uma solução para isso. Ao invés de você olhar com olhos de rancor, olhe com olhos de inspiração. Pense assim, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender nesse processo? O que eu posso aprender com as vitórias da outra pessoa? Já que você quer ficar olhando para o outro. Transforme isso. Transforme as conquistas do outro em inspiração para você. E transforme a sua inspiração em inspiração para outras pessoas que estão na mesma condição que você. Aí eu coloquei um outro ponto aqui. O ciclo vicioso da comparação social é um cancro. Porque a cada vitória do outro, você se afunda na narrativa da inferioridade. Cada vez que o outro consegue, isso vai te levando à procrastinação. Você vai procrastinando e você vai sabotando os seus próprios negócios, os seus próprios ideais, os seus próprios sonhos. Porque você não consegue trazer isso como uma fonte de inspiração. Você só pensa em querer que o outro caia também. E aí você deixa de viver uma vida criando processos que vão te trazer o sucesso, te levar ao sucesso, e você, ao invés disso, você fica só lá jogando praga no outro, para o outro não conseguir. Então para com isso. Para com isso. Uma coisa que ajuda é reduzir a exposição aos gatilhos que fazem com que você haja assim. Procure ficar com pessoas que te inspirem, que te eduquem. Se você está vendo que aquela pessoa que você está convivendo te traz gatilhos, de repente a pessoa fica se esnobando para você, cai fora disso. Vai atrás de pessoas que realmente te inspirem, que te eduquem, que façam com que você cresça também. Aprender a celebrar as conquistas alheias ajuda você no processo. Quem não celebra o outro, fecha espaço para a sua própria abundância. A gente tem que aprender a agradecer pela nossa vida e a apoiar e a festejar a conquista dos outros. Quando a gente faz isso, a gente muda a chavinha e a gente muda o nosso processo, o nosso caminho. A gente sai desse pensamento de rancor, de inveja e vai para o pensamento do quê? De querer fazer simplesmente as nossas coisas. Então, não seja aquela pessoa que inveja, porque inveja é escassez. A gente acha que a conquista do outro vai fazer com que a gente caia, e não é verdade. Cada um tem a sua vida. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu caminho. O seu sucesso não depende do sucesso do outro, e nem do fracasso, muito menos. Levando em consideração que quanto mais pessoas a gente ajuda, mais rico a gente fica. Porque se você entende as dores do seu cliente, você aprende uma habilidade da venda. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre vendas, como você cria habilidade de vendas. E você segue o caminho olhando para frente, de fazer o trabalho para o outro, de tentar resolver as dores do outro, você não vai ter tempo para ficar pensando na vida daquele lá que conseguiu, que está conseguindo também. Nós somos... O tamanho da nossa fortuna é a quantidade de pessoas que a gente ajuda ao longo do nosso processo. Ao longo da nossa vida, ao longo do nosso negócio. Porque é sempre sobre o outro. Se você tem sentimento de inveja, a começar já não dá certo. Porque você vai invejar o teu cliente se ele estiver conseguindo as coisas. Se você dá uma mentoria e o teu cliente consegue ter sucesso, você vai invejar o bendito do cliente? Já não dá certo. Transforme a inveja em combustível. Energia não some, ela só muda de forma. Transforme isso em combustível. Você tem energia para invejar, você tem energia para seguir sua vida. Então, a mesma energia de inveja, ela pode criar um negócio sólido na sua vida. Mude a energia. Leve a energia para outro lugar. Quando você perceber que você vai sentir inveja,
Pega essa energia e vai ler um livro. Vai pensar numa ideia de negócio para você desenvolver. Vai fazer alguma coisa para alguém, para ajudar. Muda o ponto, assim, dá um estalo, assim, levanta e vai, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem uma música que fala isso, né? E construa uma mentalidade de abundância. O oposto da inveja não é a admiração, é a abundância. A inveja é a escassez. O oposto é a abundância. Sabe? Pense em simplesmente transbordar na vida das outras pessoas. Gratidão, apoio, ajude. E você vai ver que a sua vida vai começar a melhorar. Isso é um dos princípios, é um dos segredos de prosperidade dos judeus. Apesar de ser um mito de falar que todo judeu é rico, a gente sabe que não são todos os judeus que são ricos, se não me engano é 0,002% da população mundial, os judeus, né? Que são 0,0, se não me engano é 0,002, não vou me lembrar agora, e uma parcela é rica. Mas por quê? Porque eles têm esse pensamento de abundância, eles agradecem, eles ajudam uns aos outros. Então tenha esse pensamento de abundância, que você vai ver que a sua vida ela vai melhorar. Seja grato pelas coisas que você tem. Às vezes você tem até mais que o outro, só que o outro com menos faz mais, porque o outro não está invejando a sua vida, você está invejando a vida dele, você vai estagnando. Eu conheci uma pessoa que ela tinha um negócio que ele era muito melhor que o negócio com um cara, do que de um cara que ela invejava. O cara tá aí e ela acabou com o negócio dela. Por inveja. Invejava, ficava querendo saber todos os passos do cara. A pessoa perdeu. Você vê como que é o pensamento? Quando a energia ela vai para a inveja e não para a prosperidade, para a abundância. Então, leve a sua energia para a abundância, não para a inveja. Então, acredite que sempre haverá espaço para todas as pessoas crescerem. Então, isso vai eliminar a raiz da inferioridade sua. Quando você pensa que nós temos um espaço enorme, que todo mundo pode prosperar. Isso vai minando essa ideia de complexo de inferioridade. Então, pratique diariamente a mentalidade de criação em vez de competição. Crie. Começou a dar aquele pensamento de inveja? Vai lá, vai colocar no papel coisas que você pode fazer para melhorar a sua vida. Vai cuidar do seu corpo, vai para uma academia, vai ler um livro, vai cuidar da mente, vai fazer uma meditação, cuidar do seu espiritual, vai orar, vai na igreja, vai na missa, no culto, sei lá, na roda, não sei qual que seja a religião que você estiver, mas faça algo que você saia dessa energia. E aí, qual é a ação que você vai fazer hoje para mudar a sua vida e gerar uma vida de abundância? E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, seguir o canal, tem outros vídeos interessantes. Eu deixei aqui na descrição um link de uma aula gratuita do Thiago, como um modelo de negócio atestado e aprovado por nós. E nos vemos nos próximos vídeos.